Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Juan e é uma alegria poder avançar com você no nosso estudo de 1 Timóteo. Ontem nós falamos do capítulo 2, hoje nós vamos avançar para o capítulo 3. O apóstolo Paulo, depois de orientar o cristão em relação a uma vida de oração, a uma postura correta ao papel do homem e da mulher, agora ele vai tratar de um tema muito importante e essencial, a liderança dentro da igreja. Mas o foco do apóstolo Paulo não está na performance, não está nos dons, no carisma e nem na formação acadêmica, e sim no caráter do líder cristão. Paulo apresenta critérios aqui para o líder cristão e todos esses critérios estão correlacionados à sua integridade, ao seu caráter e à sua vida com Deus. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que o chamado para o ministério, ele é consequência de alguém que tem vida com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Aqui o que nós podemos entender é que ninguém sobe no palco para ser cheio. Nós subimos no palco porque já estamos cheios. Ninguém almeja o ministério para viver algo que já não vive. O chamado para o ministério é consequência de algo que você já está vivendo. O chamado para o ministério é consequência de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, ama a palavra e ama a igreja de Jesus. O desejo é bom, mas ele precisa estar fundamentado numa vida real com Deus. Quem ama a Deus vai desejar servir a Deus e não se autopromover. Ministério não é carreira, ministério é cruz. E só alguém que realmente tem vida, alguém que está conectado com Deus, vai desejar viver uma vida ministerial. A segunda coisa que eu observo é que o chamado ao ministério, ele é para homens e mulheres qualificados, ele é para pessoas qualificadas, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E aí ele vai falar aqui uma lista gigante de características, como fiel no casamento, tem equilíbrio emocional, que ele seja modesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, apto para ensinar, que ele não tenha comportamentos compulsivos, que ele não seja violento e que ele não seja ganancioso. Ou seja, se em primeiro lugar o chamado para o ministério é consequência de alguém que tem vida com Deus, em segundo lugar o chamado ao ministério é para pessoas qualificadas. Liderança espiritual é para quem tem maturidade espiritual. Porque liderança espiritual não é cargo, não é posição, é um estilo de vida aprovado por Deus. Por causa disso, então, aquele que vive uma vida ministerial, ele já vive uma vida de irrepreensibilidade. Não é que uma pessoa chamada por Deus, após o chamado, vai ser irrepreensível. Antes do chamado, ele já é irrepreensível, ele já é fiel, ele já é equilibrado, ele já é modesto, ele já é hospitaleiro, ele já é apto para o ensino, ele não tem comportamentos compulsivos, ele não tem vícios, ele não é violento, ele não é ganancioso. Isso acontece antes da pessoa exercer o ministério e não após. Então o chamado para o ministério é para quem está qualificado para o ministério. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que cuidar da família é um critério para entrar no ministério e não uma desculpa para sair dele. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, cuidar da família é um critério para entrar e não uma desculpa para sair. O governo da casa é um teste para você saber se você está apto para o ministério. Então, muitas pessoas hoje usam a desculpa de que elas precisam cuidar da família para sair do ministério. Mas alguém que chega ao ponto de perder o controle da família, na verdade, nunca nem deveria ter entrado para o ministério. Porque ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Alguém que é fiel no pouco, Deus o qualifica para ser fiel no muito. E se a pessoa não está sabendo ou conseguindo exercer fidelidade no muito, possivelmente ela também não foi fiel no pouco. O problema não é a vocação, o problema não é o ministério,
O problema é que a pessoa entrou para o ministério sem estar preparada para o ministério. Porque o ministério não afasta você da sua família. O ministério não afasta você de Deus. Pelo contrário, o ministério ele te faz ser alguém mais conectado com Deus, mais conectado com a sua família. O ministério faz você viver uma vida de mais harmonia com Deus, mais harmonia com a família. O ministério faz com que você organize ainda mais o seu tempo, gerencie bem as suas prioridades. O ministério faz com que você seja cada dia mais servo, mais amoroso, mais perdoador. O ministério faz com que você de fato promova ainda mais a sua família. Então o problema nunca foi a vocação, nunca foi o ministério, e sim o coração daquele que está no ministério, e sim a vida daquele que está no ministério. A verdade é simples. Quem governa bem a própria casa exerce o ministério de maneira saudável e com muita honra. Mas quem entrou para o ministério sem governar bem a própria casa vai usar o ministério como desculpa para uma desonra em casa, vai deixar a vida ministerial e ainda vai destruir a sua própria família, porque distante de Deus, distante do servir, distante de uma vida ministerial, ele vai perder as referências cristãs e ele vai colocar toda a carnalidade dele em jogo. Por último, o apóstolo Paulo, a partir do verso 8, vai falar dos diáconos. Ele vai trazer os mesmos requisitos aqui para o líder cristão que serve dentro da igreja, e a principal marca do diácono é o servir. Eu vejo que hoje, tanto os diáconos quanto os líderes cristãos, eles se perderam. Deus ele nos coloca no ministério com o intuito de servirmos. Essa é a nossa principal motivação. É para isso que estamos no ministério. Ministério não é carreira, ministério não é autopromoção, ministério não tem a ver com ganância, ministério não tem a ver com benefícios, ministério tem a ver com entrega, com sacrifício, com repartir, com cuidar. Muitos estão entrando para o ministério sem preparo, com a motivação errada, e por isso há tanta frustração, há tanta mágoa, há tanta chateação. Nós precisamos ajustar o nosso coração em relação ao que Deus deseja fazer. E neste sentido eu quero orar pela liderança da igreja, quero orar pelos vocacionados e quero orar por você também que deseja servir, para que a sua motivação esteja alinhado com aquilo que Deus deseja fazer. Pai, nos ajuda, que o Senhor, com graça e misericórdia, alcance a sua igreja, Pai, e que o Senhor ajuste o coração e a mente de todos os líderes cristãos, que o Senhor corrija as nossas motivações e que de fato, Pai, o Senhor possa limpar, filtrar a igreja daqueles que são gananciosos, daqueles que querem se autopromover, daqueles que querem benefícios próprios, ó Pai, e que o Senhor faça com que todos que estejam ali servindo, estejam servindo com a motivação correta, se entregando, se sacrificando para o bem comum de todos, servindo a comunidade para glorificar o Teu nome. Que o Senhor nos alinhe, que o Senhor nos ajuste. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço e até amanhã.